Pegue a sua Bíblia na mão. Você trouxe a Bíblia? Pegue na mão agora. Pastor Adriano Sebem, que também é professor do grupo de jovens, nesse momento, com toda a liberdade, para ministrar a palavra do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Que bom que você veio. Abra sua Bíblia no Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. Quero louvar a Deus e também agradecer o convite do Diácono Monted e da juventude. Deus abençoe a vocês grandemente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Louvado seja Deus. Localize por bondade, versículo 17 a seguir. Glória a Jesus. 2 Coríntios 5, 17 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga, vou vir na escola dominical, amanhã cedo. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Último versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Antes de se assentar, se você puder, diga para quem está próximo de você, nós somos embaixadores de Cristo. Diga para ele, nós somos embaixadores de Cristo. Pode adorar o Senhor, se assentando. Queridos irmãos, está uma bênção, né? Nessa noite nós estamos felizes e admirados pelo trabalho da juventude. Estava comentando com o pastor Davi, fazendo uma afirmação, que geração abençoada, essa geração que nós estamos presenciando, né? Glória a Deus por isso. Nós ficamos felizes porque, como foi dito, sabemos que hoje vocês já pregam, já cantam, já evangelizam, mas em se tratando de liderança da igreja, daqui a pouco serão vocês. Na verdade, pastor Sendo, ninguém é eterno. Se Jesus não voltar, vocês serão a geração que vai liderar a igreja de Cristo. Lembrando que Ele é o cabeça desta igreja. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos, ele no versículo 17, vai falar sobre a nova vida em Cristo. Mas o texto em si, esta porção da Escritura, fala da motivação para o ministério. Meus amados, eu lembro-me de que quando Cristo me alcançou, e pela sua inteira graça me tornou uma nova criatura, como diz no versículo 17, se alguém está em Cristo, agora, né, no presente, é uma nova criatura, as coisas antigas ou as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Lembro-me, cada um tem uma experiência, e eu não posso fazer da minha experiência uma doutrina para que seja exatamente assim com você, pois Deus tem um plano específico com cada um. Mas aos meus 19 anos, o Senhor me alcançou. E a gente usa uma expressão, eu aceitei Jesus. Mas, na verdade, quem nos aceita é Ele. Claro que Ele conta com uma cooperação nossa. Nós precisamos querer o seu presente, o seu dom gratuito. Nós precisamos aceitar. Mas a bem da verdade, queridos irmãos, é Ele quem nos aceita. E eu lembro-me que com 19 anos, aceitamos a Cristo. Um jovem, na época, claro, não conhecia Deus, com alguns complexos de inferioridade, mas muitas coisas o diabo falava para mim. Você não vai vencer,
você não vai conseguir completar os seus estudos, você não vai conseguir ter uma formação, uma família. Não, você não tem condições de formar uma família, você não vai ter condições de vencer na vida. Mas quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu busquei primeiro as coisas do reino dos céus, e as demais coisas ali, aquilo que eu precisava, o Senhor foi acrescentando. Deus me prosperou de uma forma que, após 4 meses que eu tinha aceitado a Cristo, da data da minha aceitação, trabalhava numa empresa com mais ou menos 1.200 pessoas, e no meio de 800 pessoas, onde eu trabalhava, numa área de produção, Deus ali me promoveu. Por que Deus me promoveu? Porque há uns meses antes, logo que eu aceitei a Cristo, uma irmã disse assim, eu sinto de Deus lhe falar, Deus vai abençoar o teu trabalho. E aí, dali alguns meses, eu acho que 2 meses, 3 meses, aconteceu que me chamaram para fazer alguns testes, e eu fui promovido, fui para uma área administrativa, e a mão de Deus estava ali sobre a minha vida. Aí nós tivemos condições de estudar um pouquinho mais. Quando fomos lá para a universidade, alguém diz assim, não, o jovem cristão não deve ir para a universidade. Queridos, hoje em dia é uma desinteligência a gente falar isso para o nosso jovem, porque o nosso jovem, ele tem o Espírito Santo, e se ele é um jovem que busca conhecimento na palavra, ele vem numa escola dominical, como os nossos jovens vêm, ele vem para o culto de ensino, ele estuda a Bíblia, ele procura aplicar a palavra no seu dia a dia, ele será a luz lá onde ele estiver. E graças a Deus, não foi mérito meu, mas nos anos que eu passei lá, eu passei aproximadamente 7 anos, era 5 anos a grade, mas na época eu optei por, na segunda-feira à noite, cursar a teologia, cursar curso teológico. Então não fazia algumas matérias. Eu levei 7 anos para conseguir concluir os estudos, porque os jovens sabem aos pré-requisitos, e se você não fizer um, você não pode fazer o 2, e assim sucessivamente. Então há uma marra ali pedagógica, mas Deus nos deu graça, nós conseguimos vencer todas as etapas, porque a boa mão de Deus estava conosco. Por isso eu estou aqui dizendo para você, é possível você passar todas as etapas, você vencer o pecado. Agora, Jesus disse que há uma cruz de cada dia. Cada dia você deve levantar e ter um sim e ter um não na tua boca, no teu coração. Quando o pecado vier, você precisará dizer não. Quando a tentação vier, não. Agora, quando a oportunidade chegar para fazer o bem, para amar o próximo, diga sim. É possível. Em momento algum eu estou me colocando como um paradigma, me colocando como um modelo, mas eu digo para vocês, um jovem, se você me observasse, todo desengonçado, que ninguém dava nada, ninguém jamais poderia imaginar que Deus teria um plano para ser um pregador, um embaixador do Evangelho. Hoje, pela inteireza da graça de Deus, nós somos, mas é a mão de Deus, é a graça do Senhor, quem transforma o homem, pois não adianta ser doutor em qualquer área do conhecimento humano, se não tiver o Espírito Santo residente na sua vida. Nós não poderemos ser embaixadores do reino. Aleluia. Queridos, eu digo para você, os teus sonhos estão na mão de Deus. Ouse sonhar, é verdade, você não vai além dos seus sonhos, mas tem um plano realizável. Não fique em casa, venha nos domingos pela manhã, vença o cansaço, vença o sono, vença a preguiça, vença os bloqueios, e se esvazie de você mesmo, e diga a Deus, eu estou pronto para ser cheio da tua graça, cheio da tua palavra, cheio, Senhor, da tua presença, cheio, Senhor, transbordando de palavras boas que trazem vida. Aleluia.
Queridos irmãos, a Bíblia nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu fui ler esse texto e relê-lo, porque alguns dizem, o pregador deve pelo menos, coloca alguns números, ler 36 vezes o texto que vai pregar. Eu não vou colocar aqui que li tudo isso, mas é interessante lermos com carinho e meditarmos. Querido, o texto nos mostra de que o nosso Deus faz tudo novo. É bem verdade que as consequências do pecado não são apagadas, porque a Bíblia traz um princípio: o próprio Deus criou tudo que o homem semear, isso vai colher, porque a semeadura é opcional, você escolhe o que semear, mas a colheita é obrigatória. Uma vez que você semeou, você terá obrigatoriamente que colher aquilo pelo qual semeou. Queridos, nós jovens estamos numa época ou num tempo de semear, de tomar decisões e fazer escolhas. Então, não é tão fácil assim descobrir a plena vontade do Senhor, mas quando nós temos pureza no coração, esta vontade de Deus se manifesta, porque ela é boa, é perfeita e é agradável. É como uma viagem. Quando você vai fazer uma viagem, você planeja a viagem, mas por mais que você pegue mapa, por mais que você esteja com GPS, por mais que você olhe a sinalização, você terá que ter cuidado e seguir a rota. Deus tem uma rota para você. Deus fala por profecia, fala pela Bíblia, fala pela pregação. Deus fala pela palavra do irmão, pelo abraço do amigo, pelo um pedaço de um hino. Deus fala de muitas formas, e nós precisamos fazer a leitura dos sinais. Tem gente que está na contramão de Deus. Deus disse assim: olha, o meu projeto é para lá, e você diz: não, mas o meu, Senhor, e eu creio que o Senhor vai assinar embaixo. Deus está dizendo: não assino, não é meu projeto, é vontade permissiva. Você está indo, mas não é a minha direção. Queridos, esse texto, e eu preciso fazer uma parte histórica, ele fala sobre a questão do embaixador. O apóstolo diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Esta palavra é forte, e alguns dizem: não, mas é só para os obreiros. Claro que o termo ministro de Cristo aplica-se aos obreiros, mas o embaixador de Cristo somos todos nós que anunciamos a palavra de Cristo. Para nós entendermos um pouquinho melhor, esse trecho bíblico tem duas palavras-chave. Diga comigo: embaixador e reconciliação. Amém. O que acontece, queridos? Naqueles dias do Império Romano, nós sabemos que a cultura grega dominava nos dias de Cristo, mas o império, o poder mundial era o Império Romano. E naqueles dias havia dois tipos de províncias no império. É interessante observarmos, porque Paulo escreve baseado nesse contexto, né? E quando ele escreve, nós entendemos um pouco melhor, porque o primeiro tipo de província que existia no Império Romano era chamada província senatorial. O que era uma província senatorial? Era uma província que era composta por unanimidade de cidadãos romanos. Havia uma paz reinante, e havia apenas escravos ali, que não eram cidadãos romanos. Agora, um outro tipo de província também acontecia. Província era um estado, uma localidade, né, que compunha o Império Romano, que era a província imperial. O que era uma província imperial? Basicamente, quando o imperador e o senado romano resolvia transformar uma terra conquistada em uma província, em um território oficialmente romano, eles separavam 10 homens, chamados assim de embaixadores. Esses homens eram normalmente do colégio do senado. Esses homens eram de extrema confiança do rei ou do imperador, de extrema confiança, pois se não fosse assim, o rei teria então
um problema de ser traído. Mas ele escolhia 10 homens que falavam a mesma língua que ele, que era de sua inteira confiança, fiéis, dos quais ele depositava confiança, para que eles fossem e habitassem naquela localidade. E eles iriam morar lá por um tempo, e iriam desenvolver um tratado de paz naquela província. Ao desenvolver tal tratado, o que acontecia, queridos? Acontecia que eles abriam a inscrição para ser cidadão romano. Em outras palavras, o que acontece? Para ser cidadão romano, a pessoa precisava concordar com os termos do Império Romano e com os termos de paz. Então, o trabalho do embaixador era agregar pessoas para serem cidadãos romanos, agregar membros à família do Império Romano. Este era o objetivo. Cristo, quando nos chama, Ele nos chama para ser embaixadores. E neste papel de embaixador, nós estamos diante de um mundo, e este mundo está em guerra contra Deus. Não foi Deus quem decretou guerra, mas foi o homem que pecou. E Isaías 59 diz: os vossos pecados trazem inimizade entre mim e vós. Então, o homem que diz, eu sou filho de Deus, na verdade, biblicamente, não está condizente. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o ser humano é criatura, que o ser humano está na condição de réu, e que apenas o que aceita a Cristo é filho. Então, meus amados, nós precisamos entender de que é de fato o homem sem Cristo inimigo de Deus. Mas quando Paulo usa o termo que Cristo nos reconciliou, ele está dizendo: Cristo nos transformou de inimigos para uma condição de amigos e filhos. Então, querido, só pode ser embaixador quem é reconciliado. Quem não é reconciliado não pode ser representante de Cristo na terra. Glória a Deus. E eu lhe digo mais: você não é qualquer um. Deus te salvou. E Deus, a despeito do que o imperador fazia quando enviava o embaixador, alguém de extrema confiança, você é alguém que Deus deposita credibilidade. Você pode dizer, mas eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas limitações, só eu e Deus sabemos. Ou outro pode dizer, mas a minha família conhece, né? Outro pode dizer, meu cônjuge conhece. Mas Deus está dizendo, entregue-se totalmente a mim, entregue todas as áreas da sua vida. Eu quero ser Senhor de todas elas. Eu não quero ser Senhor da maioria, de quase todas, mas eu quero ser Senhor de todas. E sendo Senhor de todas, tu serás meu embaixador. Deus deposita confiança nesta geração de jovens. Deus deposita confiança total em vocês. O que nós muitas vezes não podemos fazer é entrar na universidade. Vocês podem estar lá e como astros brilhar em meio a uma geração depravada. Vocês podem fazer a diferença, algumas vezes sem abrir a vossa boca, mas apenas sendo diferentes, apenas imprimindo o testemunho de Cristo na vossa vida. Aleluia. Queridos irmãos, você não é qualquer um, você é embaixador. Meus amados, qual era a condição do embaixador? Podemos entender que hoje existe a própria figura do embaixador. Hoje mesmo existe. Então as qualificações dele eram rígidas, hoje muito mais, né? Tem que ser uma pessoa extremamente confiável, escolhido pelo presidente hoje, né, de uma república ou por um rei. Ele é um dos cargos mais importantes, abaixo do rei, está entre os cargos mais elevados em sua relevância. Querido, há um testemunho de uma velhinha na igreja, dessas velhinhas crentes, abençoadas, e ela sempre orava e dizia, Jesus, eu te amo e te agradeço porque eu sou a tua noiva. E a oração dela incomodava alguns, e um dia ela foi confrontada,
e disseram para ela: irmã, vou te ensinar. A irmã é muito baixinha, a irmã é muito velhinha para ser noiva de Jesus, ou para ser noiva de alguém. Daí ela disse: mas deixa eu te falar uma coisa, meu filho, vem aqui mais pertinho aqui, quero falar para você. Não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Foi ele que me escolheu para ser noiva. Glória a Deus. Não foi você que o escolheu para ser embaixador, mas foi ele que te escolheu para ser embaixador do reino. Você é noiva de Cristo. Aleluia, você é embaixador de Jesus. Deus te escolheu do jeito que você é. Não precisa mudar a voz, mudar o que você é. A graça de Deus é suficiente. Ela vai te usar com o teu intelecto, com a tua voz, com o teu jeito, com a tua forma. Aleluia. Meus irmãos, o embaixador precisa conhecer tudo sobre o país que ele representa. Isso fala de que se nós representamos o reino de Deus, nós precisamos conhecer algo sobre o reino de Deus, porque não podemos compartilhar uma mensagem da qual não conhecemos. Então nós precisamos. Eu fico sem entender quando nós vemos pessoas que fazem apologia contra o estudo da Bíblia. É bem verdade que se eu não praticar, não adianta estudar, não adianta ler, é verdade. Mas começa com conhecimento. Oséias 4:6 disse: meu povo se corrompe porque lhe falta conhecimento. Foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Queridos irmãos, há uma forma de servir a Deus melhor e se relacionar com Ele intimamente, é conhecendo a Ele e a sua palavra. Quanto mais conhecemos a Deus pela sua palavra, mais Deus deseja nos conhecer pela nossa oração, pela nossa devoção, pela nossa piedade. É verdade. Mas, queridos irmãos, nós precisamos conhecer que embaixador que nós somos, se nós não temos uma mensagem do nosso rei para compartilhar. Mas o rei está aqui nesta noite, e o rei está pronto para te dar uma mensagem. E a mensagem que você fizer, a mensagem que você transmitir, ela fará diferença. Aleluia. Eu estava sexta-feira vindo de casa para entrar no escritório da igreja, para trabalhar na secretaria. Eu passando, vi duas mulheres tentando abrir a porta da igreja central. Como era 12:40, era 20 para 1 da tarde, não tinha ninguém, obviamente, a igreja estava fechada ali a porta. Aí eu disse para ela: olha, os cultos ao meio-dia são terça e quinta. Aí ela disse assim, sexta agora, ela disse assim: olha, eu sou crente da Assembleia de Deus da Santa Luzia, minha mãe é dirigente do círculo de oração, e essa aqui é uma colega de trabalho, ela está numa depressão profunda, e eu preciso de alguém para orar por ela, porque a minha mãe disse assim: ó, filha, vai lá na igreja, que Deus vai encaminhar uma pessoa de Deus, e ela vai orar pela tua amiga. E ela disse assim: mas mãe, é quinta, é sexta-feira, não tem culto. E a mãe insistiu: vai que Deus vai preparar. E quando nós passamos ali, queridos irmãos, nós então conduzimos ela até o escritório. O pastor Tiago vinha descendo. Eu disse para ele: entra aqui, vamos orar. E quando nós fomos orar, aquela jovem recebeu a palavra, recebeu a oração. E aí nós sentimos uma abertura e falamos: olha, você quer entregar sua vida a Cristo? E aquela jovem em prantos, nós podemos sentir e ver uma conversão profunda, uma entrega total a Cristo. Ela se entregou a Cristo. Por quê, irmãos? Porque nós somos embaixadores de Cristo. O mérito não está em nós, mas está em Cristo. Glória a Deus. Deus te dará a palavra, o rei te dará a mensagem. Há pessoas que precisam ouvir apenas um Jesus te ama. Há pessoas que precisam, claro, de uma insistência maior. Mas há pessoas que precisam de um abraço do embaixador de Cristo na terra. Glória a Deus. Queridos irmãos, o embaixador é um representante do governo do país de origem. Ele não representa a si mesmo. Onde ele estiver e o que ele estiver fazendo, é como se o seu rei ou o seu presidente estivesse fazendo. Ele fala em nome do seu governo. É o embaixador que transmite a mensagem e o desejo do seu governo ao país estranho no qual ele está.
Meus irmãos, Deus não vai descer aqui, literalmente, mas Deus quer usar os seus embaixadores. Aonde estão as pernas de Deus? Estão aí sentadas. Aonde estão os olhos de Deus? Estão me olhando agora. Aonde está as mãos de Deus? Estão aí dos embaixadores. Estenda a tua mão e abençoe. Estenda, aleluia, e Deus estará fazendo, estendendo. Glória a Jesus. E às vezes nós oramos, Jesus vai no hospital, Jesus vai na prisão, Jesus quer usar você. Jesus vai quando nós não podemos ir, Ele vai e interage. Mas o que Ele precisa é eu e você indo lá. Como jovens, estão indo no asilo, estão indo aqui e acolá. Isso é de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Querido, o embaixador nunca perde o contato com o líder maior do seu país. Ele está em terra estranha, mas ele mantém o contato. Por quê? Porque ele precisa estar atualizado. Ele precisa estar inteirado das situações. Por quê? Porque se o presidente ou o rei daquela nação estranha que ele está o chamar e pedir qual é o posicionamento da sua nação sobre este assunto, ele precisará, de fato, transmitir o desígnio do seu rei ou do seu presidente. Glória a Deus. Por isso ele precisa estar atualizado. Meus irmãos, como está a tua conexão com Deus? Vivemos dias, né, de rede social, de internet. Então eu vou usar uma linguagem jovem. Como está a tua conexão com Deus? Devemos estar ligados com o Pai, linkados com o Filho e navegando no Espírito. Glória a Deus. Essa é a ideia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o embaixador não é independente. O embaixador só vai para o país que ele foi designado. E o embaixador não sai a hora que ele quer e não faz o que quer. O embaixador não tem independência, ele tem um Senhor sobre ele. Ele tem um sistema. E não há sistema sem democracia, ou não há democracia sem lei, sem regra. Querido, há muito embaixador do reino de Cristo querendo fazer as coisas do seu jeito, mas não é do meu jeito nem do teu jeito, é do jeito do rei. Quer ser embaixador? Quer ser honrado? Faça a vontade do rei. Querido, há uma imunidade para o embaixador. Há uma imunidade, é uma proteção. O embaixador tem proteção 24 horas por dia. Se tivesse 25 horas no dia, ele teria imunidade, proteção 25 horas por dia. Mas se ele sair por conta, se ele tomar uma decisão aleatória, ele não terá proteção. Ele perderá a imunidade e os privilégios também irão por terra. Meus irmãos, Deus é responsável se nós estivermos na sua vontade. Querido, há muita gente saindo da direção de Deus e depois jogando a conta para o Senhor e dizendo: por que Deus permitiu? Por que aconteceu? Ora, saiu da direção de Deus. Embaixador deve ficar na embaixada, ficar na igreja, ficar na posição, ficar na graça, ficar perto do trono, ficar na direção do Senhor. Aleluia. Querido, quando o embaixador sai naquele carro preto, os seguranças saem junto. O embaixador está dormindo e os seguranças estão acordados. Que isso fala do cuidado que se tem para o embaixador. Há muitas renúncias que ele faz, que a função exige, mas há alguns privilégios que ele também é portador. Você, como embaixador do reino de Deus, você pode dizer: mas espera aí, tem muita responsabilidade envolvida, tem renúncia, mas também há privilégios, também há proteção, também há cuidado. Quando você sai, o Senhor envia os anjos. Quando você dorme, Deus está protegendo a tua casa, está cuidando dos seus. O Senhor cuida dos seus embaixadores. Meu irmão, aleluia, o embaixador é mais cuidado do que o Pentágono. Um embaixador tem mais segurança do que a Casa Branca dos Estados Unidos, porque nós estamos debaixo das asas do Onipotente, o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Celebre ao Senhor nesta noite. Você não é qualquer um, mas você é embaixador do reino de Deus. E eu termino
dizendo para você, meu amado, que o embaixador, ele tem o papel de acolher. Pode perceber, quando alguém daquele país que ele representa está numa situação difícil, eles correm para a embaixada. E quando correm para a embaixada acolhe, protege. E o embaixador tem o papel de fazer ali a mediação. Meus irmãos, Deus nos chamou, não é para fugir do problema. Nós vivemos uma geração em que a gente quer correr do problema. A gente quer correr da pessoa que está na rua jogado, quer correr do viciado. A gente quer fugir do problema e evitar. Deus não nos chamou para isso. Se nós não queremos se incomodar, então nós devemos renunciar. Mas Deus nos chamou para ser testemunha, para ser embaixador. E embaixador é acolhedor. Embaixador é acolhedor. O embaixador, querido, ele não pode se naturalizar. Por mais que ele fique muitos anos numa nação estranha, ele jamais poderá se naturalizar, se tornar cidadão daquela nação onde ele está. Por quê? Por conta do perigo da traição. Não há como. Querido, o que isso fala? Eu lembro-me de Filipenses 3:20, onde é nos dito: a nossa pátria não é aqui, mas é nos céus. Cristão não pode se conformar com este mundo, conforme Romanos 12, não pode entrar na forma do mundo, como já foi aqui pregado, já foi lido nessa noite. Cristão não pode amar o mundo, nem o que no mundo há, porque se ele fizer assim, o amor do Pai não está nele. Mas, amados irmãos, se nós confiarmos em Cristo, tenha certeza de que nós não seremos do mundo, estaremos no mundo, como disse Cristo, mas não seremos do mundo. Embaixador não pode se naturalizar. E finalmente, embaixador é sustentado pelo país que representa. Embaixador não é sustentado pelo país aonde ele está, um país estranho, mas ele é sustentado unicamente, a embaixada é mantida pelo país que representa. Meus irmãos, você pode dizer: não, mas quem me sustenta sou eu que levanto todo dia, sou eu que trabalho, sou eu que faço, sou eu que aconteço. Mas a minha Bíblia diz que é Deus quem te deu a vida. E eu tenho certeza que é Deus quem nos dá saúde, é Deus quem abre as portas. A diferença está em que uns reconhecem, outros não reconhecem. Mas deixa eu lhe dizer, Deus tem cuidado de você. Aleluia. Algumas vezes, querido, nós temos que passar a provação, porque no momento da provação nós experimentamos os milagres de Deus mais corriqueiramente. Oh, glória a Deus, o Senhor tem milagre para você. Se você precisa, eu quero passar no vestibular, Deus, aleluia, se for a direção dele, ele vai abrir a porta para você. Eu preciso daquela bolsa, eu preciso daquele emprego, eu quero seguir esta profissão. Se Deus estiver no negócio, embaixador, vai acontecer. Fica tranquilo, fica tranquila, embaixatriz de Cristo, embaixador de Cristo, diplomata do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se coloque em pé, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Querido, nós vemos na Bíblia que há um momento em que o embaixador é chamado, o fim da missão acontece, e o rei ou o presidente manda chamar o embaixador. Agora, a ordem vem do rei. Querido, não saia da posição que Deus te colocou de embaixador. É o rei quem tem a palavra sobre você. Glória a Deus. Então não saia da direção do Senhor. Eu quero orar por pessoas, por jovens nessa noite, que querem, mais do que nunca, no meio desta geração, serem embaixadores de Cristo. Querem ser alvo de todas as promessas de Cristo. Então eu quero orar por você. Se você foi tocado pela palavra, desde o início dessa reunião, pelo louvor, pela palavra, o Espírito Santo de alguma forma muito especial falou ao teu coração, vem até a frente, nós vamos orar, vamos pedir a Deus que continue te abençoando, cumprindo todas as suas boas promessas. Paulo disse aos Coríntios: todas as promessas de Deus em Cristo são sim, em Cristo. Glória a Jesus.
Meus irmãos, todas as promessas de Deus em Cristo são sim, em Cristo. Tudo que Deus faz é para o bem daqueles que amam a Ele e são chamados conforme o seu decreto. Romanos 8:28, o apóstolo fala desta forma: embaixador não questiona o seu rei. Se o rei fechar uma porta para você, quem sabe é uma porta interessante. Ah, Senhor, mas eu queria passar naquele concurso, eu não passei. O rei fecha a porta que ele quer, porque ele está te dirigindo a uma porta melhor. Em todas as áreas, o rei abre, o rei fecha. A porta que o rei abre, aleluia, ninguém fecha. E a porta que o rei fecha, ninguém abre. Quem está na condição de embaixador tem a sua vida dirigida pelo Senhor. A tua vida é diferente. A tua vida é diferente. Eu falo para pessoas aqui que algumas vezes se entristecem porque parece que o outro tem mais prosperidade, parece que para o outro as coisas acontecem, e você compara e diz: será que vale a pena servir ao rei? E o rei diz: vale a pena, tu verás a diferença. Vamos orar. Querido e eterno Deus, ouvimos a tua palavra. Desde o início desta reunião, o Senhor tem falado conosco. Desde o início deste culto, Senhor, nós sentimos, ó, o agir e a direção do Teu Espírito. Senhor, abençoa toda a Tua igreja e a estes que aqui estão, Senhor, dizendo: oh, nós somos embaixadores do reino. Senhor, cuida deles, sê com eles, Senhor. Tu és Deus, eles são teus, são reconciliados pela palavra da cruz. Querido Jesus, alcança-os com a tua misericórdia em todas as áreas da sua vida. Senhor, alcança, abre porta, fecha aquelas, Senhor, que não estão na tua direção. Mas, Senhor, tu és Deus que tem caminho no meio da tormenta e da tempestade. Faz a tua vontade, glorifica o teu nome na vida desses embaixadores. É o que nós oramos e concordamos aqui em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder, abrace quem está perto de você e diga: você é importante para o reino, você é embaixador do reino. Ponte sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Como o farol, vamos lá. Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, venhamos ser usados por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como embaixadores de Cristo, que nós venhamos resplandecer a glória de Cristo em meio à podridão desse mundo escurecido pelo pecado. Aleluia. Cante como
Eis aqui